Bhagavataye Namaha. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, de estar aqui. No final da tarde já está todo mundo meio cansado, espero que seja interessante o tema e consiga manter todo mundo acordado agora no final do dia, Então, o que coube para mim que foi medicina integrativa na pós-menopausa. Eu venho trabalhando com menopausa desde o meu doutorado, que foi em 2001, e eu aprendi muito com as mulheres na pós-menopausa, Então, eu vou começar contando um pouco dessa experiência. Quando eu fiz meu doutorado, eu tinha 30 anos, estava grávida, e a Elisa comentou, se a gente planeja muito a vida, Para mim estava tudo certinho, vou ter filho, tudo certinho, vou defender o doutorado, estava tudo programado. Até que eu tive um trabalho de parto prematuro, tive que ficar em repouso em casa. Aí pensei, vou perder o doutorado, E as pacientes, então, na fase final de avaliação, elas iam na minha casa, para eu catar as avaliações, eu ficava deitada, elas iam lá para responder os questionários, e a partir daí também elas conversavam muito comigo, contavam as histórias delas, E elas falavam, olha, a coisa mais importante da tua vida não é o teu doutorado, tem muito mais do que isso. E eu fiquei fascinada de ouvir essas mulheres. E eu não perdi nenhum caso no meu doutorado. Até nas revistas, depois quando eu fui publicar, falavam assim, como que você não teve nenhuma desistência? Eu pensei, o contexto foi interessante, Porque as mulheres queriam estar comigo, elas se sentiam importantes de estar compartilhando a minha vida também. Então, aí aprendi muito com elas e me interessei cada vez mais por essa fase da vida da mulher, que é a pós-menopausa. Então, o que a gente tem de importante é, como a gente já foi falado hoje, que a expectativa de vida da mulher e do homem está aumentando muito, ela vem aumentando progressivamente, e agora a gente vai passar mais de 1/3 da vida nessa fase que é do climatério. Pode passar. Então, quando a gente olha para essas mulheres, a gente tem toda essa história de vida, tem toda uma história por trás dessas mulheres que a gente atende, que não é só a questão hormonal, que também nós vamos comentar. Pode passar? Então, o climatério é uma fase que engloba a transição menopausal e a pós-menopausa. Pode passar? Então, você tem um período reprodutivo, depois disso começa a ter uma falha na menstruação, até que chega nessa fase preta aqui, que é a menopausa, para a menstruação, e depois disso é a pós-menopausa. A transição menopausal, que é o período anterior, esse período que está falhando o ciclo menstrual, é a fase mais difícil, que a mulher sofre mais. Então, também tem bastante mulher, então quem não está passando por isso vai passar ou já passou, E alguns são mais sintomáticas e outras menos. Pode passar. Então, o que interfere na incidência da menopausa? O que faz com que você tenha uma menopausa antes ou depois? Existe um fator familiar, então, mais ou menos a idade que a sua mãe entrou na menopausa, mais ou menos você vai seguir. Tem um estado nutricional, então as pessoas mais obesas têm uma menopausa um pouquinho depois. O tabagismo antecipa a menopausa, álcool também antecipa. Paridade ainda é discutível. Claro que se você fizer uma cirurgia pélvica extensa, isso acaba antecipando, A idade da menopausa varia aí no mundo, Você vê que México, 44 anos, Estados Unidos, 51 anos, a média da idade da menopausa. E isso tem um pouco a ver também com a obesidade. Então, as pessoas mais obesas têm mais conversão de estrogênio, tem mais estrogênio livre e acaba tendo uma menopausa posterior. Então, a média mundial da idade da menopausa é 50 anos, e aqui em São Paulo a gente tem um estudo mostrando que está em torno de 47 anos. Bom, a gente tem um número de folículos ovarianos já pré-determinados quando nasce, Então, a gente vai gastar isso no período fetal, a gente tem de 5 a 7 milhões. Isso vai sendo gasto, e por volta de 45 anos, a gente tem 10 mil folículos. Isso é importante porque as pessoas perguntam, se eu usar mais pílula, eu economizo os meus óvulos e aí eu faço a menopausa depois? Não tem nada a ver. Por quê? Porque esses folículos, eles têm uma meia-vida já pré-determinada. Eles vão morrer quando chegar a hora, você usando ou não, você usando pílula ou não. Pode passar? Então, aqui é um videozinho pequeno para mostrar que para ocorrer a ovulação, que quando está saindo do óvulo, a gente precisa de uma perfeita integração do sistema hipotálamo, hipófise e gônadas, Então, a gente precisa que o hipotálamo mande a ordem aí para a hipófise. Então, mostrando o hipotálamo, vai no pulso de GNRH,
que vai agir aí na hipófise anterior. A hipófise anterior vai liberar o FSH, que cai na corrente sanguínea, vai agir lá no ovário para produzir, para estimular o ovário, né? Da mesma maneira também por essa ação do GNRH, vai estimular a hipófise anterior e liberar o LH. Então, a gente precisa de todo esse funcionamento de botar uma hipófise gônada para conseguir menstruar, né? Para ter o ciclo menstrual normal. Pode passar? Acontece que, como eu falei, esses folículos estão cortados, uma hora eles vão acabar e aí a gente vai entrar na menopausa. Então, aí, por volta de 50 anos, então você vê essa linha vermelha, que é o aumento do FSH. O que é isso? Aquele hormônio que a hipófise liberou e que, como o ovário não está mais funcionando, a hipófise continua estimulando o ovário, ele não produz nada e o FSH então aumenta. Então, esse é o hormônio que a gente dosa para fazer o diagnóstico, confirmar o diagnóstico de quem entrou na menopausa. Então, como eu falei, né, a gente tem na transição menopausal essa oscilação dos níveis de hormônio, dos níveis de estradiol. Então, um mês você tem estradiol, no outro mês você não tem. Quando você tem, você se sente melhor, menstruou e tal. O mês que não veio, que não teve a menstruação, que não teve o pico de hormônio, a pessoa fica mais sintomática, tem os fogachos, tem sintomas. Então, a transição, em geral, ela é mais sofrida do que a pós-menopausa propriamente dita. Então, acontece isso, a gente vai perder os folículos. Quando perder os folículos, vai diminuir, não vai ter mais produção de estrogênio. Pode passar. A perda do estrogênio vai levar a manifestações precoces e também a manifestações tardias. Pode passar. Então, as manifestações precoces são principalmente os fogachos, né, associados com sudorese, que são sintomas vasomotores. Pode estar associado com insônia, depressão, ansiedade, irritabilidade, perda de memória e diminuição de libido. Então, os sintomas vasomotores, eles acontecem mais ou menos 70% das mulheres. Não sei se alguém aqui já está na menopausa, já passou, se já vivenciou essa questão dos calores, né? E elas acontecem em maior número na transição e na pós-menopausa recente, logo no comecinho. Pode passar. Então, esse é um pequeno vídeo também mostrando uma paciente minha com ondas de calor. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver isso, daí eu já senti, né? Então a pessoa fica com essa parte do pescoço para cima bem vermelha, realmente elas ficam se abanando. Difícil para filmar, porque pegar o momento que a paciente está tendo fogacho, né? Mas ela foi simpática e conseguimos filmar. Muitas delas andam com essa toalhinha, né? Porque tem a sudorese profusa. Então imagina uma pessoa que tem isso várias vezes, tipo, a cada meia hora, tem gente que tem 20 ondas de calor por dia, tem gente que tem isso exuberantemente à noite, fica depois sudorese, acorda, aí tira o lençol, cobre o lençol, e o marido também fica com uma situação difícil, né? Pode passar. Então, muitas pessoas também acabam despertando por conta desses calores. Então, a insônia é muito prevalente nas mulheres na pós-menopausa, né? A insônia acomete mais as mulheres desde sempre, desde pequeno. Pode passar. Mais ou menos 32% das mulheres. Pode passar. E depois, na pós-menopausa, essa prevalência também aumenta, chega a duplicar. Pode passar. Então, ela vai aumentando com a idade. E após a menopausa, mais ou menos 50% das mulheres vão ter algum problema de sono, né? Então, quem tinha, piora, problema de sono. E quem não tinha, muitas começam a ter a insônia após a menopausa. E por que a mulher começa a ter insônia na pós-menopausa? Por causa das ondas de calor, isso é fácil, né? Tem a onda de calor, acaba despertando, tem a sudorese, tem as mudanças de humor, uma leve depressão, a noctúria, né? A mulher levanta à noite para ir ao banheiro várias vezes, quando volta tem dificuldade para pegar no sono, nós vamos falar um pouquinho de noctúria mais para frente, que é um sintoma muito importante na pós-menopausa. E por causa de outros distúrbios do sono, às vezes a pessoa tem apneia, para de respirar, tem que meio acordar para respirar, e na verdade ela acha que ela tem insônia, mas na verdade ela teve uma apneia. Bom, isso é uma explicação por conta de diminuição aí, do triptofano e dos esteroides, para falar que isso leva a um pouco de depressão nessa fase da vida da mulher. Mas a gente acredita que essa explicação é um pouco simplista, olhar a
questão da menopausa e depressão, olhando só pelo ponto de vista hormonal. Pode passar? Porque, na verdade, está acontecendo muita coisa na vida da mulher nessa fase da vida. Ela não está perdendo só os hormônios. Os hormônios ela está perdendo, não tem jeito. Porém, ela está tendo várias outras perdas, né? Então, a gente chama de síndrome do ninho vazio, que os filhos cresceram, estão indo para a faculdade, ou vão morar fora, ou vão casar, e a mulher que era a super protagonista lá da casa, de repente vai se vendo sozinha. E essa perda, eu penso que essa perda é às vezes mais importante do que a perda hormonal, perder essa posição de protagonismo, né? Aí coincide com a aposentadoria, coincide com que às vezes o marido também aposentou e está em casa, e geralmente ela mandava sozinha na casa, e agora o marido está em casa e ele quer mandar também. Aí ele fica atrás dela e ela se reclama. Meu marido fica atrás de mim, perguntando por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, e fica dando palpite no que ela antes mandava tudo sozinha. Então elas também acabam se queixando bastante desse tipo de modificação. Pode mudar? Então a gente tem aquelas modificações precoces e tem as modificações tardias, que são na pele, no sistema cardiovascular, no sistema ósseo e no sistema urogenital. Então, na pele, né, a gente vai ter uma perda de colágeno, isso as mulheres odeiam, né? A gente perde colágeno mais ou menos 2% ao ano, né? E às vezes incomoda mais isso do que o fogacho, do que qualquer outra coisa, porque as pacientes às vezes queixam mais. Pode passar? Então, o que vai acontecer? Como a gente perde o colágeno que está embaixo, começam a aparecer essas tais rugas, né? O bigode chinês, que as mulheres reclamam bastante, e outras tantas rugas que vão aparecendo e as mulheres ficam bastante incomodadas. Além disso, também tem uma modificaçãozinha na distribuição de gordura, né? Também a mulher não gosta muito dessa modificação, dessa barriguinha que começa a aparecer, porque o estrogênio é o que dá a silhueta feminina. E quando a gente perde o estrogênio, começa a ter deposição mais de gordura abdominal, por isso que fica mais aquela barriguinha. Bom, então, queria começar a falar agora um pouco da avaliação da paciente, né? Então, a gente fala um pouquinho da fisiologia, um pouquinho do que acontece em função da perda hormonal e do contexto que a paciente está, mas quando o paciente chega para a nossa avaliação, um pouco do que a Elisa falou do olhar, né? Olha, observa o olhar dessas pacientes, a expectativa que as pacientes têm quando chega numa consulta, né? O que ela está esperando, o que ela quer. Eu falo que uma consulta é praticamente um encontro, né? Você está encontrando com aquela pessoa, você não está encontrando com uma mulher na menopausa só, você está encontrando com ela, com a falta de hormônio e com toda uma história que ela tem por trás, né? Vou contar um outro caso aqui, que eu estava lembrando agora, falando de caso, uma paciente que chegou e sentia tudo. Sentia fogacho, sentia insônia, estava nervosa, chorava todos os sintomas de menopausa. É bem típico, a senhora está realmente na pós-menopausa, né? O hormônio deve estar bem alterado, vamos fazer todos os exames e a gente vai avaliar se vai entrar em terapia hormonal ou não. Aí ela foi fazer os exames, quando ela voltou, ela não sentia mais nada. Aí eu falei, nossa, mas você fez algum tratamento, aconteceu alguma coisa? Ela, me apaixonei. Se a senhora se apaixonou e os sintomas sumiram. Então, se apaixonar foi mais intenso do que uma terapia hormonal que a mim cheguei a dar para ela, porque não precisou. Então, tudo isso para dizer que, assim, como é que você vai explicar isso do ponto de vista fisiológico? Quer dizer, que uma paixão é capaz de repor o estrogênio que ela estava em falta, de curar o fogacho, de curar a insônia, de deixar ela bem de todos os pontos de vista, né? Bom, então tudo bem, você está bem, tomara que continue assim, se precisar volta, mas é intrigante, né, de a gente ver uma coisa dessa, né? Porque você pode, com toda essa explicação até agora, a gente está pensando que a falta do hormônio é uma coisa super importante, mas ver como esse contexto de mudar uma perspectiva naquela altura da vida dela pode mudar tudo que a pessoa sente. Então, por isso eu ressalto a importância da gente olhar o paciente como um todo, tanto do ponto de vista do contexto, biopsicossocial, a parte orgânica, emocional e social, porque daí a gente consegue entender e começa a entender o que a gente pode ajudar as pacientes. Pode mudar? Então a gente trabalha assim, né? Faz a anamnese, vê as comorbidades, vê se usa medicações, exame físico geral, e aí a gente começa com uma avaliação multiprofissional, parte de nutrição, de fisioterapia, de psicologia, enfim, tudo que a gente achar que pode
ajudar a paciente. Às vezes a paciente vem para um ambulatório, também aconteceu já caso assim, vem para um ambulatório de climatério e o aluno vem discutir o caso e fala assim, doutora, ela está no ambulatório errado. Ah, por quê? Porque ela falou que está com uma dor no pé. Aí você vai lá, ela também está na menopausa, mas naquele dia a queixa principal era uma dor no pé. Então o que a senhora fez? Tal? Resumindo a história, ela estava com uma fascite plantar. Sim, naquele dia ela queria resolver o quê? Aquele problema. Ela não estava no ambulatório errado, ela estava com uma dor naquele dia que por acaso ela estava passando no nosso ambulatório. Então, no final dessa consulta ficou focada na questão do pé, porque era a questão dela, né? Que é o que a gente fala de uma ausculta, né? A gente tem que auscultar o que o paciente tem para dizer. Sorte que eu já tinha tido, não sou ortopedista, mas eu já tinha tido fascite plantar, então eu soube explicar direitinho o que ela podia fazer para melhorar. Depois ela voltou bem melhor, e aí a gente pode retomar as questões de menopausa e tudo mais. Mas a gente tem que ver qual é a questão emergente para poder abraçar esse paciente, olhar o paciente como um todo. Então, esse índice de Cooperman é um índice que mede quanto de sintoma a paciente tem. Então, você vê que são perguntas inespecíficas, né? Você tem as queixas de sintomas vasomotores, parestesia, insônia, nervosismo, melancolia, vertigem, fraqueza, artralgia, cefaleia, palpitação e formigamento. Para cada coisa dessas, a gente pergunta se é leve, moderado ou acentuado, dá uma pontuação. E se ela tiver uma pontuação somando esses critérios, esses sintomas aí, acima de 18, a gente fica muito sugestionado a usar terapia hormonal, se ela puder. Pode passar? A gente vai pensar se ela pode fazer uma terapia hormonal ou se ela vai ter que fazer uma outra terapia em função de efeitos colaterais. A gente sabe que a terapia hormonal ela melhora os sintomas vasomotores, melhora o trofismo urogenital, ajuda a manutenção de massa óssea. Tem muitos benefícios da terapia hormonal, mas ela também foi muito criticada, sobretudo em 2001, por causa de um estudo importante que se chama WHI. Pode passar? Eu vou falar depois do WHI. Mas a gente tem que a terapia hormonal melhora muita coisa, inclusive o aspecto do sono. Essa foi a publicação do meu doutorado, que as minhas pacientes me ajudaram muito e consegui terminar, né? Apesar do trabalho de parto prematuro. Mas mostrou que a terapia hormonal diminuía os despertares em comparação com quem usou placebo. Pode passar? Então, para fazer terapia hormonal, a gente tem que pesar o risco e o benefício. Pode passar. Então, você tem que pesar se é o risco que ela teria se ela usasse terapia hormonal e qual o benefício que ela vai ter. Então, claro, se ela tiver riscos de câncer de mama ou de doença cardiovascular, ela tem contraindicação para terapia hormonal. Você vai pesar se ela tem benefício, se ela precisa, se ela for muito sintomática, aquele índice de Cooperman que eu falei anteriormente for muito alto, ela for muito sintomática, ela ganha ponto para fazer terapia hormonal. Aí nós vamos pesar se ela tem contraindicação. Então a gente pesa. Atualmente a gente recomenda a terapia hormonal se a pessoa é muito sintomática, a gente explica os riscos e na verdade não é uma imposição. A gente conversa com os pacientes, discute os benefícios, os riscos e verifica juntos se ela quer usar ou não a terapia hormonal. Pode passar? Então, esse estudo que eu estava falando, que é do WHI, foi um estudo muito grande, de 18 mil mulheres que foram acompanhadas por muito tempo. O estudo era para durar 8 anos, ele teve que ser interrompido antes disso, porque aumentou o risco de câncer de mama e de tromboembolismo nas pacientes que usavam terapia hormonal. Só que esse desenho de estudo era assim, incluía mulheres de 50 a 79 anos. Então tinha lá uma vovozinha com 78 anos que estava começando a terapia hormonal, que não é o adequado. Então a gente fala hoje de janela de oportunidade. A janela de oportunidade é o momento ideal para você introduzir a terapia hormonal se ela for indicada. Você não pode deixar para fazer isso depois, você tem que usar no momento adequado. Então a terapia hormonal ela tem que ser individualizada. E quando que a gente deve iniciar? O quanto antes a gente puder, né, desde que a gente tenha um diagnóstico, e até quando manter. O último consenso internacional sobre isso é que a gente tem que manter por bastante tempo a terapia hormonal. Se a paciente está se sentindo bem, ela deve continuar a usar a terapia hormonal. Pode passar. Então, o tratamento na pós-menopausa, a gente tem que avaliar se vai fazer uma terapia hormonal ou não.
e considerar também o contexto biopsicossocial e ver o que mais que a gente pode fazer por essa paciente. Pode passar? Então, uma segunda opção de tratamento são as isoflavonas. Então, esse foi o meu pós-doutorado. Então, no doutorado eu fiz terapia hormonal, depois eu fui ficando mais light, né? Fui para a isoflavona e depois fiquei light total. Me chamavam de médica de chinelo de dedo, porque daí eu comecei a fazer um monte de coisas de terapia alternativa, que a gente vai começar a falar depois. Então, no começo, todo mundo me olhava com uma cara de essa daí, ó, só quer tudo bem, tudo jóia, né? Então, quando a gente começou, a credibilidade era muito baixa, né? Então, primeiro a isoflavona. A isoflavona, então, foi o meu pós-doutorado, ainda não era tão alternativa assim, né? Pode passar, a isoflavona é um fitoterápico, que tem uma molécula parecida com a molécula de estrogênio, e por revisão de literatura a gente vê que a terapia hormonal, se ela resolve 77%, a isoflavona resolve cerca de 60%, e a gente ainda tem que o efeito placebo resolve 30%. Então isso já chama muita atenção, né? O que é um efeito placebo? Por que alguém melhora tomando água com açúcar, né? Então tem mais coisas humanas por trás disso, quer dizer, a empatia que ela tem, o fato dela se sentir cuidada. Então isso é o placebo. Então isso também já me instigava um pouco, né? Então a gente pode tratar alguém só porque está se sentindo acolhida, está se sentindo cuidado, isso é sustentável? Pode passar. Bom, então os resultados do uso da isoflavona mostraram, né, em mulheres que tinham insônia na pós-menopausa, quem usou isoflavona teve uma diminuição do grau de insônia comparado com o placebo. Mas você vê que na primeira avaliação, os dois diminuíram igualmente, tanto quem estava usando placebo como quem estava usando medicação. Bom, aí nós começamos então a pensar em outras terapias alternativas. Na verdade, a história começou com a Denise e com o Rui, que foram os primeiros que vieram falar comigo. O Rui está aqui, o Rui está sendo super citado hoje, né, Rui? Mas foram as primeiras pessoas que apareceram que queriam fazer terapias alternativas para tratar a menopausa. Então a gente começou a pensar assim, então a terapia complementar é aquela que é usada junto com a medicina convencional, e a alternativa é que é usada no lugar da medicina convencional. Para a gente mostrar que alguma coisa tem efeito, a gente tem que trabalhar com uma alternativa, para a gente poder fazer as teses e tudo mais, porque como que a gente vai provar o efeito de uma coisa se a gente não fizer como completar? É mais difícil, né? Porque você tem mais variáveis para isolar. Então a gente começou a tentar individualizar os tratamentos, propondo como teses. As primeiras teses então foram essas, a do Rui de yoga e da Denise de massagem. Pode passar. Então, a dificuldade maior, e por isso me acharam como uma médica meio assim, era ter um rigor metodológico para a gente provar que essas terapias têm sim efetividade. Então, a gente precisa pegar uma metodologia e provar, aplicar questionário validado, usar um recurso que meça, por exemplo, o sono, a gente usou polissonografia. Então, a gente tentou, pegando essas terapias alternativas que foram aparecendo e estão aparecendo aqui na nossa linha de pesquisa, com rigor científico, ou seja, a gente documentando direitinho, fazendo randomização, fazendo dentro da metodologia científica o teste de uma terapia considerada alternativa. Então, a primeira tese que saiu foi a da Denise, né, com massagem. Nós resolvemos pegar, então, 3 grupos, né? Um grupo fez, todas mulheres na pós-menopausa, todas com insônia. Um grupo fez massagem, um grupo foi submetido a uma sessão de alongamento e um grupo era controle. Pode passar? Depois a gente viu que, então, a gente publicou essa tese, a tese da Denise, que mostrou que a massagem promovia uma melhora na qualidade de vida através do EMPOCAS, que é um questionário específico de qualidade de vida na menopausa. Pode passar? Aqui é comparando o score de insônia, né? Então a gente vê em vermelhinho que as pacientes que estavam em massagem foram as que tiveram uma diminuição mais importante desse índice de insônia. Pode passar? Aí o tratamento com yoga, que foi um mestrado do Rui, né? Que foi feito junto com a gente, a Elisa também colaborou, tudo. Pode passar? Então, para nossa surpresa, né, a tese do Rui foi publicada na revista mais importante de menopausa, que se chama Menopause, né? A minha tese, que era de hormônio, um negócio super quadrado, né?
não foi aceita na menopausa. E quando chegou até a tese do Rui, foi aceito praticamente de cara, teve só uma pequena revisão, né, e o Rui não conseguiu aí a aprovação dessa lista super importante. Então, de novo, eram 3 grupos. Um grupo de yoga, um grupo de alongamento passivo, um grupo de caos, que a gente observou o índice de Cooperman, que é aquele índice que eu comentei, que mede os sintomas de menopausa, teve a maior melhora, né, teve menos índice de Cooperman nas pacientes que se submeteram a yoga comparado com alongamento e com cálcio. Mas vocês observam, tanto nessa tese do Rui como na tese da Denise, que quem se submeteu a um alongamento passivo também teve alguma melhora em comparação ao controle. Então, o que nós temos aí? Nós temos que o fator humano, ou seja, ir lá e encontrar e fazer um alongamento, também já é um pouco de tratamento, certo? Pode filmar? Então, esse é outro slide da tese aí do Rui, né, aí mostrando a diminuição no índice de gravidade de insônia também nas pacientes que fizeram yoga. Pode passar? Bom, a acupuntura já foi bastante comentada hoje, não tenho nem informação suficiente para falar de acupuntura, mas a gente tem utilizado também a acupuntura como uma medicina alternativa para as mulheres que têm fogachos, que têm os sintomas da menopausa, principalmente quem não pode usar hormônio, né? A medicina usa pontos específicos, então a gente tem um estudo, pode passar, a gente tem um estudo que a gente fez, acupuntura, então também mulheres com insônia, metade fez acupuntura e a outra metade fez acupuntura Shan, quer dizer, que coloca agulha em lugares que não são os pontos corretos, né? E nós observamos uma melhora do sono no grupo intervenção. Então, por esse estudo a gente falou, poxa, então realmente ajuda bastante, né, a acupuntura? Pode passar. Aí uma aluna minha, a Andréia, fez essa revisão sistemática sobre a acupuntura para tratar os estudos de sono na pós-menopausa. Pode passar. E, na verdade, por essa revisão sistemática, né, que inclui todos os artigos, o que tinha, o que não tinha, foi feita toda essa avaliação, o texto se concluiu que as amostras eram pequenas, que os desenhos eram diversos, que se tinha dificuldade para avaliar a eficácia por causa dos desenhos diferentes, né? E que, portanto, a acupuntura, nesse caso, ainda é considerada um tratamento complementar. A gente ainda não considera ela sozinha para tratar. Mas a gente tem indicado, imagina, uma paciente que teve câncer de mama tem um outro problema, que ela não pode usar terapia hormonal, mas pode ser que ela se sinta bem com a acupuntura, é um bom recurso. Pode passar. Meditação. Bom, meditação tem várias práticas de meditação, da Elisa, da Ana e tudo mais. Pode passar. O que a gente já sabe é que a meditação melhora a insônia, melhora sintomas de estresse, ansiedade e depressão. E agora, né, inclusive como uma recomendação da North American Menopause Society, está lá que a Mindfulness é uma recomendação pelas novas diretrizes da Sociedade Americana de Menopausa para alívio dos sintomas vasomotores. Então, ela já entrou como uma recomendação, um guideline importante dentro dessas diretrizes. Pode passar? Bom, outra coisa que a gente precisa avaliar bastante na pós-menopausa é a questão da nutrição, né? Tanto se engorda muito ou se está muito magrinha. Então, por exemplo, o mais comum é engordar, né? Porque a gente sabe que o metabolismo vai diminuindo e fica mais fácil de ganhar peso na pós-menopausa. Todo mundo fala, mas eu estou comendo igual e estou engordando. É o que, infelizmente, vai acontecer, vai ter que comer menos ou gastar mais. Mas tem pacientes também que são muito magrinhas e têm osteoporose e a gente precisa da nutrição, às vezes, para ganhar peso, para melhorar o osso. Então, isso é um fluxograma do atendimento da nossa nutricionista, né? Mas eu não vou me ater no fluxograma, é só para mostrar que a gente tem primeira consulta, tem consultas individuais, tem consultas em grupo, porque às vezes a motivação em grupo para fazer o tratamento às vezes é mais interessante. Pode passar. Em relação à psicoterapia, também é outra coisa que é super importante na pós-menopausa, como eu tinha comentado, em relação às pacientes que têm um pouquinho de depressão, que estão tendo dificuldade de perceber que essa modificação toda na vida delas é difícil de lidar, né? O que eu observo mais é que quem não trabalha tem um pouco mais de dificuldade, porque elas fizeram da vida
tipo, tudo pelos filhos. E aí quando eles saem, eu vejo que essas mulheres têm mais dificuldade de se rearranjar em uma rotina, né? Isso acaba sendo mais difícil. Mas, de qualquer forma, a psicoterapia tem por objetivo ajudar, né, a melhorar os sintomas também, melhorar a qualidade do sono, melhorar a divisão aí das funções diárias. Pode passar. Então, também a gente tem a aplicação de questionários, tem tratamentos em grupo, tem tratamentos individuais, isso também ajuda bastante. Tá, então, a psicoterapia vai trabalhar todas essas questões aí que são próprias dos psicólogos e como que as pessoas lidam com as adversidades da vida, né? Pode passar. Esse aqui é um exemplo de um caso de uma paciente minha. Ela tinha uma insônia ferrada, tinha muitos sintomas de menopausa e, na verdade, nessa avaliação que a gente fez, multidisciplinar, na minha primeira consulta não apareceu. Depois, quando ela foi para a psicoterapia, foi aparecer uma questão que ela tinha sido vítima de abuso sexual pelo pai na infância. E não contou isso para ninguém por anos. E insônia. E veio parar no nosso ambulatório, que era de distúrbios do sono na menopausa. Mas, na verdade, ela já tinha uma insônia de longa data e que ela nunca tinha tido coragem de contar o que aconteceu. Mas a gente acabou, então, fazendo todo um trabalho, né? A psicóloga fez um trabalho voltado para essa questão do abuso. Ela tinha sonhos, ela tinha pesadelos e tudo mais. E aí foi toda essa questão trabalhada e ela conseguiu melhorar, ressignificar, talvez, essas coisas que ela viveu, e ela conseguiu voltar a dormir sem remédios, né? Com essa questão de um olhar para o contexto todo. Pode passar? Aí agora sim, né, que fiquei, aí estão me olhando mesmo assim, né, quando eu falei que ia mexer no floral. Mas enfim, a Marcele falou assim, posso fazer um caso e testar floral de Bach? Eu falei, tudo bem, vamos testar, não tem problema nenhum, a gente separa alguns casos, vamos fazer tudo certinho, questionários antes, aplica o floral, questionários depois, polissonografia antes, e depois a gente vê se deu alguma coisa e manda para uma revista como uma coisa inicial. Pode passar? E não é que o artigo foi aceito. Então, era um relato de um caso. Agora, olha só para a gente entender essa questão do rigor metodológico e da dificuldade da gente publicar coisas novas nessas linhas alternativas e complementares. Esse artigo, depois de 6 meses submetido, não tinha resposta nenhuma. Aí eu escrevi para o editor falou assim, olha, está muito difícil de achar alguém para avaliar. A gente não tem gente qualificado o suficiente para avaliar um artigo desse tipo. Então, há 6 meses, uma revista submetida e a gente não tinha resposta, nem citava o que ia acontecer. Depois foi quase um ano para publicar isso, mas a resposta deles era essa, de que a gente não tinha gente qualificada para poder avaliar. Bom, e o objetivo então foi avaliar os efeitos do uso de floral nos padrões de sono, na qualidade de sono e de vida e nos sintomas da menopausa. Pode passar? Acho que o que ajudou, talvez, na publicação foi o fato de que a gente tinha uma polissonografia antes e depois, né? E a eficiência do sono, que vocês estão olhando que 79 foi para 85, é um incremento significativo de quantidade e qualidade do sono, e para você falar que foi feito, isso foi com floral de Bach, né? Então, acho que isso foi, assim, objetivamente convincente. Pode passar? Então, nesse primeiro relato nosso aí de floral de Bach para menopausa e de sono, a gente observou que houve uma melhora do estado emocional, uma melhora da qualidade do sono, uma mudança na arquitetura de sono e uma melhora aí dos sintomas de menopausa. Bom, também mexemos um pouco com fisioterapia, né? A gente teve esse caso aqui, que foi uma paciente que não queria mais, ela chegou e falou assim, não quero mais remédio, não quero outras coisas, mas as pacientes também são exigentes, né? Porque às vezes elas não querem, a gente tem que dar um leque assim maior de opções e as pessoas escolhem. Às vezes elas não querem coisas que elas se esforcem muito, por exemplo, psicoterapia não quer ficar vindo um monte, então às vezes elas escolhem, a gente tenta olhar para o paciente, ver o que ela quer, o que é possível fazer para tentar, vamos dizer, agradar, entre aspas, mas de alguma forma que a paciente consiga aderir. Porque se ela tiver empatia e tiver
a vontade e achar que aquilo vai dar certo já é meio caminho andado. Então, essas foram dois casos de pacientes que foram submetidas à fisioterapia, elas tinham sintomas de menopausa e insônia, e também elas tiveram melhoras aí após o tratamento da fisioterapia. Mas o interessante da fisioterapia é porque são sessões individuais, encontra 2 vezes por semana, a mesma fisioterapeuta, então também tem essa questão lá. Claro que a fisioterapia ajuda muito, mas também tem a questão do humano nesses encontros. Pode passar? Bom, agora voltando para a questão da nictúria, que eu comentei no começo, as pacientes começam a ter muita nictúria, porque por conta da perda hormonal, começa a ter uma atrofia urogenital, e isso estimula muito as pacientes a ir ao banheiro. Então elas começam a acordar à noite uma vez ou mais, e é um sintoma muito comum das mulheres. Pode passar? A nictúria também está relacionada com diversos outras comorbidades, mas eu destaquei a nictúria porque a gente tem tido alguns casos muito importantes de problemas no seguinte sentido. Às vezes a pessoa tem nictúria, ela acorda, vai no banheiro, volta. Às vezes ela passa no médico, um neuro, não sei, um clínico, enfim. O cara dá um benzodiazepínico, porque fala que ela está acordando muito. E aí eu já peguei vários casos de paciente que levantou no banheiro e porque estava usando o benzodiazepínico, caiu, quebrou o fêmur e aí complicou muito mais. Então a nictúria nessas pacientes é uma questão que a gente precisa cuidar muito e ver bem o tratamento antes de que entre com outros tipos de medicamentos que na verdade vai acabar levando a complicações muito mais sérias. Pode passar? Então, só mostrando que a nictúria é mais frequente nas mulheres, né, com a queda do estrogênio. Pode passar? E a nictúria vai levar essa fragmentação do sono, vai levar a diminuição de qualidade de vida. Pode passar? Aqui foi um artigo que a gente fez de revisão sobre o quanto que a nictúria estava atrapalhando ali a qualidade do sono. A gente viu que isso também tinha poucas publicações, tinha mais relação com a pós-menopausa, e a causa primária às vezes é difícil de determinar, mas se a gente consegue determinar que é a falta de estrogênio, às vezes um creme de estrogênio local, a gente já consegue melhorar muito a condição genital, ou então fazer fisioterapia. Pode passar? Um tratamento fisioterápico melhora os músculos do assoalho pélvico, ou por biofeedback, ou por eletroestimulação, e acaba melhorando, pode passar? Melhora a musculatura perineal e com isso a paciente começa a ter uma capacidade vesical melhor, ela consegue segurar mais a urina e consegue dormir mais horas seguidas. Pode passar? Bom, então, de fato, o que a gente acredita é que a paciente tem que ser olhada como um todo. A gente acredita mesmo na medicina integrativa, né? Uma combinação. Não é descartar a terapia hormonal, não é descartar os remédios, não é descartar todos os arsenais que a gente já tem, mas é uma associação de tudo que a gente tem na mão. Pode passar? Pode passar? Pode passando aí. Então, esse é um caso que a gente fez, uma abordagem multidisciplinar, que a gente chamou de global. Era uma paciente de 48 anos que tinha insônia, tinha um cisto no fêmur. Ela já passava no grupo de dor, que o Dr. Jorge comentou de manhã que existe um grupo de dor, ela passava nesse grupo. Ela passava em diversos ambulatórios da universidade, na ortopedia para tratar o cisto, no grupo de dor por causa da dor, no grupo de insônia, diversíssimos ambulatórios. Ela tinha muitos sintomas e usava tudo isso de meditação. Quando ela chegou no meu ambulatório, a primeira coisa que a gente fez foi começar com a terapia hormonal. Com a terapia hormonal, ela melhorou um pouco do índice de Cooper, né, que era a sintomatologia da menopausa. Pode passar? Aí a gente fez um spa, né, de medicinas alternativas e complementares, enfim. Fizemos psicologia, yoga, massagem, RPG, fisioterapia, tudo que a gente tinha na mão. E vamos fazer 4 meses de um tratamento intensivo. E estava nesse caso, né, me lembra, mas enfim, aí a paciente foi mudando. Durante o tratamento, a gente foi tendo uma mudança no comportamento dessa paciente. Ela foi ficando diferente, mais motivada, mais alegre. Pode passar? Pode passar? Então, após 4 meses de tratamento, o índice de Cooper não melhorou mais ainda. A gente teve uma redução das meditações que ela estava usando. Pode passar? E ela referia que a quantidade de sono tinha aumentado, está sentindo o sono mais cedo, acha que dorme logo após a novela ou antes e acorda menos vezes.
acha que era mais nervosa e não conseguia deixar tocar nela, agora se sente melhor. Acha que melhorou o humor, vontade de se arrumar, acha que está motivada a sair de casa. Melhora da dor. Isso porque ela já passava no laboratório de dor. Pode passar. Aqui são resultados dos questionários, né, que a gente aplicou de depressão, ansiedade, e todos eles mostrarão melhora depois desse nosso atendimento global. Pode passar. Estou finalizando, então na verdade o que a gente quer mesmo é olhar para os nossos pacientes assim, né, sorrindo, felizes. O que a gente busca mesmo, pode passar, é qualidade de vida, é o que a gente espera, não só para os pacientes como para nós mesmos, né? Pode passar. Então, atualmente, a gente tem um setor aí que chama Sono na Mulher, a gente faz a primeira consulta, faz o retorno, a gente procura mesclar tudo o que eu falei, né? A gente, na prática, na parte clínica, associar fisioterapia, psicologia, nutrição, terapia com floral, meditação, acupuntura, pilates, fisioterapia ginecológica, terapias manuais, tudo que a gente tem de opção para oferecer para essa paciente do ponto de vista clínico, é assim que a gente tem conduzido os pacientes com problemas de menopausa, especificamente de sono, mas não só problemas de sono, né? É isso que a gente acredita, numa abordagem global, multidisciplinar. Então, é isso que eu tinha para falar. Obrigada. Isso daqui é uma coisa, né? Como o professor João falou, a gente precisa sempre de uma grande equipe para trabalhar, e a minha equipe é